O Senhor tinha dito a Abraão: Deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. O abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abraão partiu, como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã, tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló e todos os seus bens, os rebanhos e os servos que lhe haviam agregado em sua casa em Harã. E aqui inicia então o chamado de Abraão. E algumas lições importantes que a gente aprende aqui com a história de Abraão. A primeira delas é a disposição para agir. Nesse primeiro versículo que eu li, do capítulo 12 de Gênesis, a gente encontra o sai e o vai. Então Deus pede para que Abraão saia, mas também determina que vá para uma direção. E a primeira coisa que eu quero falar aqui é sobre a disposição de agir. Por quê? Como é comum hoje a gente ver pessoas que reclamam de absolutamente tudo, e isso vai da reclamação mais pessoal, às vezes uma aceitação própria, como também reclama da profissão, do lugar onde está, do relacionamento. Mas conforme o tempo vai passando, você percebe que essas pessoas nunca tomam uma atitude, por mais mínima que seja. Então, Abraão ele tem essa predisposição para agir. Abraão ele tem a predisposição para ter uma ação. Então, a primeira coisa que a fé me ensina é que para se mover por fé é necessário tomar uma atitude. Para se mover por fé é necessário ter uma ação, por mais mínima que seja. Mas muitas vezes a fé ela não vai te dar um mapa dizendo você vai sair daqui, vai chegar aqui, daqui você vai para cá, daí 3 dias depois você vai virar à esquerda, depois chega em tal cidade. Não, não. Andar por fé é não ter o mapa, mas Deus ser o teu guia, a presença do Senhor ser a tua bússola. Quando você se guia dentro daquilo que Deus te ordena e dentro daquilo que Deus te alinha, você não vai andar perdido. Você pode não saber o dia de amanhã e para onde você está indo, mas com certeza você chegará em algum lugar. É muito comum a gente ver pessoas que não sai para tomar uma atitude, né? Não tem essa ação de tomar uma atitude, mas a gente vê muita gente, isso é muito preocupante, que quando saem para buscar uma melhora, uma mudança de vida, muitas vezes chegam a um determinado ponto que elas estão piores do que estavam. Seria até melhor que não tivessem saído. Então, qual que é a explicação, né, que a gente encontra para isso? Qual que é a tua motivação para buscar isso tudo? Deus ele diz para Abraão o seguinte: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Então eu vejo que Abraão não era uma pessoa ingrata. Abraão não era uma pessoa que estava reclamando das coisas que tinha, do lugar onde estava. Abraão não reclamava da parentela e nem da família. Tanto é que Deus teve que pedir para ele largar isso para seguir na jornada, porque provavelmente Abraão não iria largar. E muitas pessoas que estão descontentes com o que têm e largam tudo para buscar uma melhora e acabam piorando, geralmente são pessoas que carregam um tipo de ingratidão. Talvez nem sempre vai ser culpa delas, mas tem uma dificuldade de reconhecer as coisas boas que ela tem na vida. Muito interessante, quando Deus ele vem e conversa com Abraão, Deus não precisou se apresentar, mas Abraão conhecia Deus, conhecia porque aprendeu com os seus antepassados, conhecia porque aprendeu de seu pai. Então, muitas vezes, aquilo que você tem em gratidão na tua vida, isso você acaba anulando as bênçãos que você pode receber dessa parte. Nem sempre você vai receber aquilo que vai te alavancar para frente diretamente da tua família, mas sempre tem um amigo, sempre tem um parente, sempre tem alguém próximo de você
que vai pegar e vai acrescentar isso na tua vida. Então, quando você traz assim essa ingratidão, essa indiferença, você acaba anulando isso que você pode ter. A fé, ela está muito atrelada a explicar aquilo que você não conhece ainda, ou te levar para um destino desconhecido, ou clarear alguma coisa que você não tem total acesso. Porque quando Deus manda Abraão sair, isso não foi difícil para Abraão. Estudando a cultura daquele povo, você vê que o povo ele era mesmo meio nômade, assim, ele saía, ele andava pela terra. Então a questão de sair não foi difícil, mas a questão de ir para um lugar, aí começa a fé. Então, assim, não adianta você só sair da onde você está se você não for para um lugar melhor. Mas qual que é o lugar melhor? É o lugar aonde Deus vai te apontar como um lugar melhor. Então, se movendo pela fé. A fé de Abraão não começa na ação, mas começa no destino. Então, assim, você quer uma mudança para a sua vida? Você não sabe, um exemplo, uma profissão, quero mudar de emprego, não estou feliz aqui. Beleza. Você não sabe qual emprego você quer. Então, vamos pelo menos descobrir o que não te agrada dentro desse emprego que você está, porque muitas vezes a dificuldade está em você, não está nas pessoas, não está no lugar. Tendo descoberto isso, não, realmente o meu tempo aqui se encerrou, realmente aqui o meu ciclo acabou, eu preciso ir para outro lugar, agora começa então se mover pela fé. Está disposto a sair, está disposto a andar por um lugar que você não conhece, porque a fé ela não vai pegar você desse ponto e te largar nesse ponto. Tem todo um caminho para você chegar. E o preço é muito custoso. É um preço de muitos erros para que você possa chegar também a muitos acertos. E isso pode te custar muita coisa. Esse negócio aí de se mover por fé, isso não é brincadeira. Gente, isso aí não é brincadeira. Abraão, para começar essa peregrinação por fé, ele já teve que largar tudo, absolutamente tudo. E não era para ele ter levado Ló, ele acaba levando Ló e isso custou muito caro para Abraão. Quando Deus pede para ele largar parentela, largar terra e ir para um lugar que Deus iria mostrar para ele, eu já vejo a importância da honra familiar porque Abraão não precisou andar sozinho, pôde levar os seus bens, pôde levar sua esposa, pôde levar tudo isso. E tudo isso ele aprendeu a adquirir, ele aprendeu a lutar para ter suas coisas. Isso foi uma herança de família. Naquele tempo, o filho ele já vinha aprendendo com o pai como construir todas essas coisas. Então, aquela herança de família, aquilo que realmente é importante para você, aquilo que você importa para si, isso você nunca vai precisar abrir mão. Nunca você vai precisar abandonar aquilo que é realmente uma base na tua vida para você andar pela fé. Geralmente Deus pede para que você largue algumas coisas que não vai fazer sentido nesse caminho, nem para você e nem para as pessoas que você quer levar. Quando Abraão pega e leva Ló, o que ele pensou? Bom, a partir de mim muitos serão abençoados, por que não a minha família? Mas a família, ela tem um papel muito importante na nossa vida, ela dá base para a nossa vida. Como eu disse, Deus não precisou se apresentar para Abraão, Abraão conhecia já sabia como é que era o modelo de Deus agir naquele tempo, porque aprendeu dos seus pais, dos seus antepassados. Então, Deus ele pega essa base que ele tinha e segue daí para frente. Mas quando ele pega e leva Ló, ele está botando Ló num lugar aonde não era necessário Ló estar. Aquilo que de fato era de Abraão, aquilo que ele herdou, ele poderia levar. Aquilo que Abraão construiu do suor do trabalho, ele poderia levar. Mas aquilo que não pertencia a ele, não era necessário ele levar. E ele acreditava que Ló pertencia a ele. Estudando um pouco da história, você percebe que Ló, nesse momento, não tinha pai. E Abraão, com 75 anos de idade, não tinha filho. Então havia um laço invisível, um laço sentimental que prendia esses dois. E como é difícil para a gente decidir, né, tomar algumas decisões de coisas que a gente não vê, de coisas que a gente não percebe.
Muitas vezes o que nos prende ou até mesmo aquilo que vai nos fazer mal são coisas imperceptíveis, são coisas que a gente não vê, mas é necessário a gente tomar esse cuidado. Outro ponto aqui muito interessante, nem todas as pessoas vão trilhar essa jornada com você, porque nem todas entenderão o caminho que você vai. Nunca te aconteceu, por exemplo, de você compartilhar um sonho, um objetivo, e as pessoas, não, veja bem, não é bem assim. Muitas vezes é proteção. Abraão tinha proteção, ele estava na casa do pai, na parentela, ele estava muito bem protegido. Mas quando Deus ele quer falar de propósito, quer comunicar algo que a partir de ti vai mudar toda a trajetória da tua descendência, geralmente a partir de você é o modelo novo. Então, o não de Deus não é um impedimento. O não de Deus muitas vezes é um resguardo para você, mas principalmente para as pessoas. Se mover por fé é ter dependência total, total, naquilo que Deus vai vir trazendo para você. O não de Deus é um resguardo. Quando Deus fala não, nunca vai ser um impedimento na jornada da fé. O não de Deus é um resguardo. Deus fala, não leva nenhum parente. É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, porque tu não sabe como vai ser o teu dia de amanhã, tu só tá olhando para a promessa que eu vou te dar lá na frente e tem toda uma jornada. E nessa jornada, muitos podem se ferir, você vai se ferir, Abraão, e levando a sua família e a sua parentela, não vai ser interessante porque eles podem vir a se ferir. Generosidade desalinhada com a vontade de Deus é destrutiva. Generosidade, generosidade desalinhada com a vontade de Deus, ela sempre será destrutiva, ou para você, ou para qual a pessoa que você está sendo generoso. Na tua cabeça, tu está fazendo bem para a pessoa, mas você não sabe qual é o tempo de Deus na vida dessa pessoa, qual é o trabalhar de Deus na vida dessa pessoa. Então toma muito cuidado, que às vezes você acaba prejudicando muitas pessoas na intenção de ajudá-las. Ló, aonde ele estava, lá na terra, onde Abraão, aonde Deus mandou Abraão abandonar, né, deixar aquela terra que era a parentela, a casa do pai, toda essa questão. Ló estava lá. Lá, Ló tinha provisão, lá, Ló estava bem consolidado com a sua família, Ló estava protegido lá. Quando Abraão tira Ló, que é seu sobrinho de lá, e traz para essa jornada da fé, para essa peregrinação, foi muito custoso para Ló. E foi muito custoso para Abraão também. Abraão teve que arriscar as riquezas dele, botando todos os seus servos, todos os seus soldados, para resgatar Ló, mas Deus interviu e Abraão saiu abençoado, até conseguiu dizimar, ofertar, de tão abençoado que saiu naquilo ali. Mas olha todo o desgaste que Abraão teve que ter por causa do sobrinho dele, Ló. Por que isso? Por causa de um vínculo invisível, né? Esse laço que Deus já ordenou que ele deveria romper, ele não rompeu e acabou postergando isso. E olha só que interessante. Abraão ele tinha uma grande bênção na vida dele que a partir dele todas as famílias e as pessoas do mundo seriam abençoadas. Por que não então Ló, que era o sobrinho dele? Porque não era o tempo para isso, não era o momento para isso, e Ló seria e já era onde estava. Quando Abraão tira ele da onde estava e leva ele para essa jornada, você já viu como é que termina a história de Ló? Ló termina pobre, dentro de uma caverna, com duas filhas desesperadas porque não sabiam nem se iam conseguir ter família e ter descendência. Então, na vontade de Deus existia segurança para Ló. Na vontade de Deus existia segurança para Ló. Mas quando Abraão tira isso de Ló pela empolgação de Ló de querer ir junto e Abraão de convidá-lo e levá-lo, quando Deus tira isso de Ló, as coisas não acabam bem para Ló. Então, o não de Deus é sempre uma permissão. Andar na fé não é brincadeira. Meu conselho para você é, primeiramente, entenda hoje quem você é e aonde você está. Tendo entendido isso,
descubra aonde você quer chegar. E quando você descobrir aonde você quer chegar, conversa com Deus. Conversa com ele, ore, não precisa ser nada muito formal se você não tem prática de fazer isso, mas começa a colocar seus sonhos, seus objetivos para Deus, porque não adianta nada você sair da onde está e não saber aonde você vai chegar. E cada vez que você se move fora da vontade de Deus, você nunca sabe onde vai chegar. Abraão não sabia onde ele ia ir, mas ele sabia que estava na vontade de Deus, por isso chegou em algum lugar. Você, quando está fora da vontade de Deus, ainda que tu saiba onde tu quer chegar, talvez tu não chegue, porque tu não sabe. Então, andar com Deus é andar com fé e você pode ter a certeza de que em algum lugar você vai chegar. Deposite hoje os teus anseios, os teus medos, a tua insegurança, mas deposite também teus objetivos, as tuas ambições, os teus sonhos. Deposite tudo isso nas mãos de Deus e Ele vai sempre mostrando para você qual que é o próximo passo. Lembre-se, Abraão não sabia qual seria o dia de amanhã, mas o passo de hoje ele sabia qual que ele teria que dar.